2 anos de um processo de internacionalização da primeira televisão moçambicana. O único compromisso de quem produz notícias credíveis é com informação precisa. Um canal que funciona 24 horas tem necessidade de atualização constante. Os bastidores da produção de notícias 24 horas. Moçambique definiu a agricultura como uma base de desenvolvimento econômico. Entretanto, perante um potencial agrícola existente em 36 milhões de hectares, apenas 5 milhões são explorados. O governo aliou-se ao Japão e ao Brasil para implementar em conjunto um programa que visa o aumento dos níveis de produção e produtividade em 19 distritos do Corredor do Norte. Conheça os pormenores do Pro-Savana. Mais de 36 milhões de hectares são propícios para a agricultura em Moçambique, mas apenas 5 milhões estão a ser explorados maioritariamente pelo setor familiar. Faço área de 2 hectares na zona Temlolo. Há muito tempo conseguia produzir 5 hectares. Moçambique definiu a agricultura como base do desenvolvimento econômico e este foi o segundo setor que mais contribuiu para o produto interno bruto em 2012, depois dos serviços. Mas a predominância do uso de métodos rudimentares de produção é responsável pela baixa produção e produtividade nos campos agrícolas. Em 2015, o déficit de cereais, com particular destaque para o arroz, chegava a 200 mil toneladas. E no futuro, o cenário pode piorar. É que a população está a aumentar e a procura de alimentos vai aumentar. Em 35 anos, o nosso país não conseguiu elevar os níveis de produção e de produtividade ao ritmo das necessidades do consumo interno. Várias reformas foram introduzidas, uma das quais foi o Programa Nacional de Investimento no Setor Agrário, conhecida por PROAGRE, que foi implementada entre 1998 e 2010. No final das contas, um falhanço total. A título de exemplo é que o PROAGRE não conseguiu estabelecer um serviço de extensão capaz de transformar a agricultura de pequena escala através da inovação na tecnologia. E a partir de 2009 foi introduzido um novo conceito, o Pro-Savana. Trata-se de um programa que tem como objetivo aumentar os níveis de produção e de produtividade no corredor de Nacala. O mesmo resulta de um acordo assinado em setembro de 2009 pelos governos de Moçambique, Japão e Brasil. Para viabilizar os primeiros trabalhos de campo, cada país contribuiu com um valor monetário. Moçambique entrou com 300 mil dólares, Brasil 800 mil e o Japão é o maior financiador até aqui, tendo tirado 6 milhões 264 mil dólares. E devo referir aqui que ainda estamos na fase de cooperação técnica, tanto como produzir o documento, ter aquilo que é para depois entrarmos na fase de cooperação financeira, depois começa aí o programa. A primeira versão do Plano Diretor para o Desenvolvimento Agrário do Corredor de Nacala está pronta desde março de 2015. Por outro lado, foi feito um mapeamento de 19 distritos que vão acolher o Pro-Savana nas províncias de Nampula, Zambésia e Niassa, numa extensão de mais de 107 mil quilômetros quadrados. Pro-Savana não significa trazer farmeiros do Brasil e do Japão para vir tirar terra dos moçambicanos. Isso nunca foi espelhado no plano diretor. Mas havia essa percepção de que, bom, isso pode acontecer, mas nós dissemos não está escrito aí. Assim sendo, pretende-se que os camponeses que estão na zona abrangida sejam capacitados para aumentar o rendimento por hectare, será garantido acesso aos meios de produção, ao mercado para a venda de excedente, para além da facilidade de financiamento, segundo garantia do governo. O governo provincial de Nampula e mesmo os governos provinciais de outras províncias onde o Pro-Savana vai ser executado já iniciaram a instalação de centros de serviços que comportam máquinas agrícolas, comportam capacidade de assistência aos produtores e comportam também a capacidade de fornecimento de insumos agrícolas aos camponeses para melhorar o desempenho agrícola. A pesquisa feita pela equipa técnica do Pro-Savana no corredor de Nacala mostra que em 2011 o rendimento por hectare era de 1 tonelada e 400 quilos para o milho.
Com o melhoramento das técnicas de produção, espera-se que na mesma área se produza 2,5 toneladas até 2030. O mesmo se espera do arroz, que deverá sair de 1,6 toneladas em 2011 para 2,5 toneladas em 2030. De acordo com os proponentes, o ProSavana está dividido em 3 fases: a investigação, a capacitação tecnológica dos camponeses e o plano diretor para o desenvolvimento agrário do Corredor de Desenvolvimento de Nacala. O trabalho de investigação começou há 5 anos. Nesse período, o Japão financiou a construção do laboratório de análise de solos e plantas, o primeiro instalado fora de Maputo. Aqui é analisada a composição química dos diferentes tipos de solos e determina-se o nível de fertilidade, informação importante para o direcionamento de culturas e o aconselhamento do uso de fertilizantes quando necessário. Aqui é na sala de preparação das amostras. Trouxemos as amostras, nós ficamos aqui, identificamos e levamos para a casa vegetal, daquele outro lado. Viemos para ali, vamos escrever com aqueles crivos e depois levamos para a sala de física e química para fazermos análise. Para a argila, recomenda-se cultura de amendoim, feijão. Inaugurado no ano passado, este laboratório serve também de centro de capacitação de técnicos moçambicanos que vão fazer assistência técnica aos camponeses através dos serviços de extensão agrária. Os formadores são japoneses. Em Japão já usamos máquina e temos suficientes materiais agroquímico, adubo, estrumen, mas aqui não tem suficientes recursos. Mas existem outros recursos, mas ainda produtores não sabem como usar recursos que existem nessa zona. O Instituto de Investigação Agrária de Nampula também está a beneficiar de assistência técnica do Japão. Neste campo, faz-se pesquisas de melhoramento de leguminosas. Estamos, neste momento, a trabalhar com os produtores em demonstrações a nível de campo, junto com a extensão, e de tal forma que os produtores possam cada vez mais adotarem as tecnologias desenvolvidas. Em termos de leguminosas de grão, estamos a falar de saltos significativos, por exemplo, de feijão inhemba. Falamos de mais ou menos rendimentos a nível do setor familiar que rondem por aí em 600 a 700 quilos por hectare, e com a intervenção da investigação conseguimos atingir rendimentos de cerca de 2 toneladas por hectare. O levantamento feito nos 19 distritos determinou um elevado potencial para a produção de milho, mandioca, feijões, amendoim, soja, batata reno, hortícolas, caju, algodão, gergelim, girassol e chá. O grande plano foi ver de perto o trabalho de algumas associações de camponeses que estão a ter assistência do ProSavana em Nampula. Na aldeia de Miruto, na vila de Muriaze, estes pequenos agricultores dizem que o rendimento de milho e da soja aumentou desde que introduziram a técnica de plantio em filas. No distrito de Monapo, mais concretamente na comunidade de Netia Moreno, esta associação está a aprender a planificar a produção para alimentar esta moageira financiada a título de empréstimo pelo Japão. Com 5 hectares, a quantidade que era mais era de coisa, sergelim e o louco para vender. Milho fazia 1,5 hectare para consumo. No ano passado tinha 2 toneladas de milho e 1,5 tonelada de feijões. Daquele milho, tivemos Esta moageira foi custar 1.633, mas a ProSavana era para pagarmos esse valor, mas ela perdeu 1.000, ficando 633 por pagar. Agrário no corredor de Nacala. Com exclusividade, ouvimos o representante da Agência Internacional Japonesa em Moçambique.
Ele diz que a filosofia do ProSavana não é fazer o agronegócio, mas sim potenciar os pequenos agricultores para adotarem técnicas de aumento de produtividade. Nós vamos criar um centro de maquinaria ou um sistema de prestação de serviço que utiliza a maquinaria. E, para que os produtores tenham acesso mais fácil a esse serviço, nós estamos promovendo essa criação de associação ou cooperativas, etc. Entretanto, admite que os agricultores estão livres de vender o excedente no mercado internacional. As populações terão vida melhor com aumento de renda através do aumento da produção de produtos agrícolas. Mas o ProSavana não reúne consensos. Em 2015, o Observatório do Meio Rural fez uma análise profunda do dossiê e concluiu que o desenvolvimento de culturas de rendimento para exportação sempre foi um dos tópicos de inquietação no âmbito de discussão dos objetivos do ProSavana. Referenciavam-se a produção de culturas de rendimento, em particular a soja. A mesma organização denuncia a falta de transparência no processo. Aspectos essenciais como os efeitos, impactos sociais e ambientais não são referidos. A importância de ajustamento de política econômica é negligenciada. Os volumes de investimento privado não são quantificados. As reformas e as formas de organização de direção, coordenação, regulação, monitoria e fiscalização do Estado estão pouco clarificados. Depois de muita pressão, em fevereiro deste ano, a coordenação do ProSavana decidiu abrir-se para ouvir as contribuições da sociedade civil e foi criada uma plataforma que deverá apresentar as sugestões deste segmento da sociedade. O nosso roadmap ia até junho nós levarmos a nossa parte, a nossa crítica e o documento que nós achávamos para discutir com o governo. Seria até 30 de junho. Mas o grupo técnico apresenta algumas, porque o trabalho é muito adorado, tem que eles analisar criticamente, acomodar algumas coisas que a sociedade civil levanta, devem fazer o trabalho de base, consultar as comunidades, consultar as empresas de forma pontual e preparar o documento para sentarmos com o governo. Contas feitas, o cronograma inicialmente definido pelo grupo que lidera este programa fica cada vez mais comprometido. De acordo com o plano inicial, 2015 a 2019 devia ser a fase de implementação do Plano Diretor de Desenvolvimento Agrícola do Corredor de Nacala. 2020 a 2024 seria a expansão do programa pelos 19 distritos selecionados e de 2025 a 2030 esperava-se o pico e a consolidação do sistema de produção e comercialização. Inequívoca a insegurança alimentar. A nossa equipe de reportagem ouviu os 3 governos envolvidos que reiteram que não se trata aqui de uma tentativa de criar reservas alimentares para o Japão. O embaixador do Brasil em Moçambique lembra que o seu país tem uma relação de produção agrícola com o Japão que vem dos anos 70. Nós tivemos uma experiência muito bem sucedida com o governo do Japão no Cerrado brasileiro, nos anos 70, em que numa região que era pobre, infértil, graças a esse programa que se chamou no Brasil Prodescer, nós conseguimos alcançar níveis importantes de produção, de produtividade agrícolas no Cerrado brasileiro, que tem um clima que não é igual, mas é similar à savana moçambicana. E no Brasil nós tivemos uma experiência muito positiva, nós temos até um ministério dedicado ao desenvolvimento agrário, em que nós tivemos um programa muito abrangente e inclusivo de agricultura familiar, em que isso em diversos programas do governo brasileiro há uma integração muito importante de diversos programas. Cito um exemplo, o Programa Nacional de Alimentação Escolar no Brasil. 70% dos nossos produtores, dos 4,7 ou 4,5 milhões de explorações agrárias no nosso país, têm até 2 hectares. É o que tem. Ele produz 1.000 quilos. Como é que você pode influenciar para que
aquela família possa produzir mais. Investir, né, em Moçambique é bom. Não é para o Japão, né, importar, né, esse alimento de Moçambique. Mas o Japão pode importar, né, ou comprar alimentos, né, de outros países mais apertos. Para este economista e professor auxiliar em desenvolvimento internacional na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos da América, a partir de 2008, o mundo despertou para a corrida aos alimentos, o que faz com que certos países busquem zonas no mundo onde ainda é possível garantir a produção de comida. No seu entender, não há problemas em acolher-se no nosso país grandes programas como o ProSavana, só que alerta que, acima de tudo, é preciso salvaguardar o interesse nacional. Há um fosso enorme entre aquilo que é a capacidade, a terra aparentemente disponível, ou que possa ser utilizada para culturas, e é aquilo que nós estamos a utilizar. Para os outros, olham Moçambique como um lugar onde podem produzir alimentos, produzir energia. Portanto, mas concentramos nós, moçambicanos, a saber o que é que nós queremos nas parcerias que nós fazemos e explorar o máximo dessas parcerias, porque não há dúvida, nenhum país vem fazer nenhum favor a moçambicanos ou a Moçambique. O corredor de Nacala é uma zona especial que conta com um forte envolvimento financeiro de empresas japonesas. Em 2014, a empresa Mitsui comprou 15% dos ativos mineiros da Vale Moçambique. O mesmo grupo adquiriu metade da participação de 80% da Vale no corredor logístico de Nacala, um empreendimento ferroviário de mais de 900 quilômetros que liga Tete ao porto de Águas Profundas de Nacala. Aliás, o Japão está a financiar as obras de reabilitação e expansão deste porto. A primeira fase terminou recentemente e custou $30 milhões, disponibilizados em forma de doação pelo governo japonês. Nos próximos 3 meses, começa a segunda etapa, que vai até 2019. Mais uma vez, o governo japonês vai financiar os cerca de $300 milhões necessários para as obras, desta feita em forma de empréstimo. Pouco se sabe se este investimento tem ou não uma relação com o ProSavana. Era muito importante também termos, de facto, conhecimento dos números que podem vir a ser o futuro e este projeto ProSavana em termos de produtos agrícolas, mas acreditamos que a nossa missão, que é, de facto, criar as infraestruturas para que depois possamos receber toda a carga que venha a ser manuseada pelo ProSavana. É essas as nossas expectativas. E no próximo bloco, o último capítulo da série Cidadãos Invisíveis. Quais as soluções para questões de proteção social das crianças de rua? Até já! Senhor Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. Um país sem história é um país sem futuro. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem ídolos é um país sem referências. Nos primeiros 2 capítulos da série Cidadãos Invisíveis, exibimos uma série de vulnerabilidades com que se sujeitam os moradores de rua, desde a pobreza urbana à alta exposição às drogas. O processo de ressocialização e particularmente das crianças é bastante complexo. Isto envolve o apoio da sociedade, da comunidade e, sobretudo, da família.
Na cidade de Maputo funcionam 15 centros de acolhimento, dos quais apenas um é propriedade do Estado. Acompanhe a seguir a história de superação de um menor que saiu das ruas e hoje é um aluno exemplar. Nos 2 primeiros capítulos mostramos histórias de crianças e jovens que se entregaram para as ruas. A vulnerabilidade das doenças, a questão do saneamento, o extremo da pobreza urbana e a exposição às drogas. Mas o que faz estas pessoas abandonarem suas famílias e entregarem-se às ruas? Ficar na rua é escolha própria. Eu sinto muito mais chocada porque a minha vida não era essa. Mas nem quis e nem pedi. Mas do meu sofrimento fui obrigada. A situação de pobreza extrema de muitas famílias faz com que estas famílias tenham a incapacidade de suster os seus filhos. E estas crianças acabam saindo de casa para a rua. No primeiro episódio contamos a história de Zé, um menino de rua que era portador da HIV-Sida e câncer. Infelizmente, ele não resistiu à doença e acabou perdendo a vida no hospital. A amargura da dura realidade vivida nas ruas. Foi o lugar onde eu passei a pior fase da minha vida. A reintegração social e familiar de quem já viveu nas ruas. Foi difícil, sim. Em algum momento eu pensei, por que não voltar para casa? Mas em algum momento eu voltar para casa, as coisas lá em casa são difíceis. E hoje, um futuro visto sem obstáculos. Eu queria ser piloto, mas quando eu for a concluir 12ª, eu vou concorrer para fazer a eletricidade industrial. Como funcionam os centros de reintegração de meninos de rua? A sensibilização das próprias crianças, mostrar que, olha, aqui você está no lugar errado, você precisa voltar a se enquadrar na sua família. Esta é uma associação que cria mecanismos de ensino e aprendizagem e trabalha em prol da reinserção social e familiar de crianças em situação de rua. Nós fazemos o registro do dia da entrada da criança e temos a história própria da criança, a história social, porque é que saiu de casa, onde é que estava a viver. E continuamos a ensinar a criança a dizer, olha, você está errado, aqui não é o lugar, tem um problema em casa, nós estamos prontos para poder te ajudar a resolver. Então, depois da criança tomar esta decisão de que quer voltar, porque realmente está errada, normalmente nós fazemos um encontro com a família. Mais de 30 crianças frequentam todos os dias este centro aberto, onde elas passam uma parte do dia e depois voltam para a rua, atrás de abrigos para passar a noite. Nós contamos com mais ou menos 100 crianças que estão nas suas famílias. É verdade, 5 a 6% dessas crianças voltaram para a rua. Aqui consegue alimentação e roupa. Para o coordenador da Associação Massana, o seu papel passa por mostrar aos menores que a família é o melhor para se estar. Nós encontramos um fator importante, que é o próprio sofrimento na rua, que acaba acelerando a reintegração da criança, porque há muito sofrimento na rua. Então, naquele dia que a criança vem tão mal, não sei porque foi violado, levou porrada, ou porque passou o final de semana sem comer alguma coisa, e você senta com ele e diz, olha, se você estivesse dentro da sua família, tudo isso não ia acontecer consigo. Então isto pode constituir um motivo, uma motivação para esta criança voltar mais cedo para a sua família. Esta socióloga explica que enquanto as organizações trabalham com o objetivo de reintegrar os menores, ao mesmo tempo correm o risco de fazer com que elas olhem para as atividades dessas instituições como parte integrante do seu dia a dia na rua. É que as crianças que se encontram a viver nesses centros de acolhimento acabam tendo melhores condições da maioria das crianças que permanecem nas suas famílias. Então, acaba sendo de alguma forma vantajoso passar pela rua para depois ter acesso a essas instituições
onde a condição de vida e as perspectivas futuras são melhores daquelas que são oferecidas pela maior parte das famílias do contexto moçambicano. Que memórias este lugar traz ao Carlitos? Olhos embaçados, cheios de lembranças cruéis. Deste lugar foi onde eu preparava algo para comer que eu apanhava no contentor de lixo para eu poder preparar, para eu poder ter uma alimentação. Durante 4 anos este lugar serviu de abrigo para o Carlitos e hoje olha para aqui com muita amargura. Mas graças à intervenção de uma associação, o jovem foi reintegrado na sua família, ou melhor, voltou ao convívio familiar. Carlitos, como é que olha hoje para este lugar? Quando olho para este lugar, foi o lugar onde eu passei a pior fase da minha vida. Os episódios vividos aqui ainda perturbam a sua mente. Foi neste lugar onde eu sofri agressões dos mais velhos, porque aqui haviam os rapazes mais velhos que vinham ter conosco e pediam dinheiro. Se nós não tivéssemos dinheiro, tínhamos que ter uma dívida que não terminava. As histórias que marcaram a vida deste menino hoje ficaram no passado. Tem um novo abrigo. Ele voltou para a casa dos pais. São raros os processos de reintegração familiar que têm sido bem-sucedidos. Depois de termos mostrado histórias de crianças que trocaram o meio familiar pelas ruas, vale a pena mostrar a história de um adolescente que depois de 4 anos voltou a morar com sua família. Mora no bairro de Matendene e chama-se Carlitos. Esta é a casa dele. Vamos entrar para acompanhar essa história passo a passo. A nossa equipa chegou ao início da manhã, quando Carlitos se preparava para a sua habitual rotina. Ele ajuda a transportar cargas em troca de dinheiro para pagar a escola. Até 200 meticais consigo fazer. Sim. E para que usas esse dinheiro? Para a escola, comprar fichas e outro dinheiro serve para a chapa. Um sacrifício feito por um propósito. Esse trabalho que tu fazes aqui não interfere, não atrapalha no teu desempenho escolar? Não, eu acho que para eu poder estudar é através desse trabalho. Eu sem esse trabalho tenho a certeza que não terei dinheiro para poder pegar a chapa para ir à escola. Sim. Aqueles que o conhecem no mercado também sabem sua história. Ele é muito bom, não tem problema. Costuma nos ajudar a cartar água, mandar alguns serviços de pagarmos para poder ir para a escola. Assim ele tem que vir aqui sacrificar, carregar caixas de pão, carregar cesto, água, tira. O dia do menino no mercado termina quando o relógio marca 15 horas, porque tem de ir à escola. Ele regressa a casa, o marco de uma rotina que há anos era diferente. A sua casa eram as ruas. Hoje ele recebe amigos em casa, algo que nas ruas era complicado gerir, pois é um ambiente caracterizado por cenários de violência. O último episódio que aconteceu, que até agora não esqueço, foi quando eu estava a treinar. Alguns dos amigos que não ficavam comigo, mas que estavam ali naquela organização, fumavam. Então um deles veio me puxar, me agrediu, insistindo que eu tinha que fumar, colocou a suruma até na minha boca. Carlitos tem 19 anos, hoje frequenta a 9ª classe. Na rua, sempre que anoitecesse eu tinha que pensar onde eu vou dormir. Mas aqui em casa eu sei que quando anoitece, eu tenho um sítio onde eu possa dormir. Hoje estás em casa, o que é que isso mudou na tua vida? Voltar a viver no meio familiar? Mudou muita coisa, mudou tudo. Não só muita coisa, mudou tudo. A mãe do jovem conta o esforço que teve para tirá-lo das ruas. Eu não dormia. Por basta voltar do serviço, tinha que cozinhar, controlar, ver que o Carlito não está. Eu andava todos esses bairros aqui, conheço por procurar o Carlito. Agora, a prosperidade é um futuro melhor. Como é que vocês lhe receberam em casa? Como alguém que ficou muito tempo na Não, é a mesma coisa, recebemos da mesma forma. Como filho? Sim, sim. Ele espero ele trabalhar, fazer a vida dele. Carlitos sai de casa a caminho da paragem. Sua escola fica no bairro do Alto Maé, na cidade do Maputo, pouco mais de 15 km da sua residência.
O processo de reintegração requer esforço, garra e determinação. E foi através desses itens que Carlitos voltou a estudar, depois de 4 anos ausente de uma sala de aula. Esforço que vale um lugar numa sala de aula. É dia de prova na classe e a atenção é redobrada, apesar de serem duplas. A história de Carlitos não é de conhecimento dos seus colegas de turma, e muito menos do professor. Eu nunca tinha imaginado que ele é um menino de rua. Nós não sabíamos. Eu e os outros colegas não sabíamos. Eu não sabia que Carlos era um indivíduo desses. Mas o bom comportamento do jovem é do consenso da turma. Ele é um bom menino, se comporta bem, estudei com ele desde o ano passado. Para o seu professor, não há dúvidas que este é um exemplo claro de superação e perseverança. E qualquer indivíduo, em que tipo de circunstância que estiver, pode se ressocializar e reintegrar-se na sociedade. A sociedade é um processo que aceita novos indivíduos que antes tiveram uma forma de vida, uma forma de estar, e podem ter uma nova postura, dependendo das circunstâncias e condições que a sociedade oferece. Seguimos viagem para o distrito de Boane. A nossa equipa percorre cerca de 30 quilômetros para chegar ao local. Viemos até o bairro de Massaka 1, concretamente no distrito de Boane, para conhecer a história do senhor Ananias, que durante os anos de 1989 a 1993 teve a rua como seu lar. Mas hoje a sua história de vida mudou e decidimos visitá-lo. Acompanhe-nos. Licença. Licença. Oi, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Que também tudo. O senhor Ananias tem 39 anos de idade. Abandonou a casa quando tinha apenas 14 anos, influenciado pelos seus amigos. Foi através de eu ter amigos que já frequentavam a rua, né? Sendo um amigo da zona, cobiçando que sempre vinha com dinheiro para comprar umas calças, comprava alguns sapatos, não sei o quê. Foi aquilo que me levou para estar na rua. Uma atitude que o fez deixar de lado os estudos. Naquela altura, frequentava a 4ª classe. Respeito, né? Eu já não gostava já nada de ir à escola, faltava muito na escola. Eu levava mesmo aquela vida mesmo da rua, né? Mas a convicção de que a rua lhe oferecia facilidades caiu por terra. A vida também foi muito complicada, né? Foi muito complicado porque a vida da rua não é a vida que agrada a ninguém. Não é a vida que agrada a ninguém, porque estando na rua é um risco. Uma realidade que até hoje o persegue. Aqueles que ainda hoje vivem na rua, até mesmo eu tenho aqueles sentimentos que até me dá para tirar lágrimas. Porque estando na rua não é vida, é quase sendo um marginal. Ananias reconhece que a sua atitude pesou mais para ir parar nas ruas. O que é que acha que terá falhado na tua educação para ter esta vontade de querer sair de casa para estar na rua? O que é que falhou? Foi culpa, acha que é culpa dos teus pais ou acha que a culpa é tua? A culpa não posso dar aos meus pais, a culpa é minha. Porém quis o destino que na sua rotina diária pelos mercados da cidade do Maputo, que o seu patrão fosse a pessoa que ia tirar da rua. Ali logo corri, fui tendo com ele. Seu padre estava, o padre Zé Maria estava com a irmã Quitera. Fui tendo com o senhor padre. Antes de eu conhecer que era padre, chamei do patrão. Que eu podia ir lhe ajudar lá dentro do mercado, pegar o cerco para ver se que dava para mim já aluno. Foi exatamente há 24 anos que a história deste homem mudou por completo. Antes de eu entrar com ele no mercado, procurou saber que tu não gostarias de viver conosco em Boane, na casa do gato. Não resisti nada. Logo, quero. Esta irmã responsável pelo centro de acolhimento do Gaiato faz-nos voltar no tempo. Era um menino muito rebelde, era um menino que passava o tempo na rua a carregar os cestos, vivia com outras crianças e dormia naquela casa velha ali na Baixa com outras crianças.
E sempre que nós íamos à cidade, o Ananias sempre estava lá. E caiu muitas vezes, mas com muita vontade, e sempre persiste nesta vontade de ir para diante. Hoje é pai, tem 3 filhos e procura de todas as formas superar as suas dificuldades. E sinto que valeu a pena e é uma alegria para nós. Hoje ele vive maritalmente. Hoje em dia estou aqui, já sou um homem formado, sou um cozinheiro profissional, né? Sei fazer muitos trabalhos. E é do fruto do seu trabalho como cozinheiro que consegue sustentar a família e, consequentemente, realizar alguns sonhos. Mas a sua vontade de vencer não para por aí. Os meus sonhos é ter um restaurante por aqui, na zona. Tenho aquele estabelecimento ali. Aquele estabelecimento é estabelecimento nosso daqui de casa. Foi um dos sonhos. E qual tem sido o rendimento? Dá para viver através da... Dá para viver. Em casa e na vizinhança é motivo de orgulho. O exemplo do Sr. Ananias, nós vivemos aqui com eles, tem a família a crescer e ele superando, tem muita coisa que ele, por acaso aquilo que eu conheço, ele conseguiu superar. E o que seria, por acaso, muito bem se tomassem de exemplo para muitas outras crianças que a gente tem acompanhado. Meu pai é um exemplo de vida. Hoje reconhece que o seu futuro teria sido diferente se tivesse continuado com aquela vida que levava nas ruas. Se tivesse continuado na rua, como é que acha que estaria hoje? Acho que por mim, acho que eu talvez nem existiria até hoje. Um percurso de vida de superação e aprendizado. Sinto muita pena com os meninos que ainda estão na rua. Que qualquer um a saber que é um pai, é uma mãe, não pode perder muita paciência de educar a criança, puxar a criança, de mostrar um bom caminho, que a rua não é um bom caminho para... O fenómeno de crianças e jovens moradores de rua caracteriza as grandes cidades e é visto como um problema social que afeta todos. O estabelecimento e implementação de políticas públicas de proteção deste grupo pode trazer mudanças numa sociedade que está em crescente desenvolvimento. Uma sociedade que não protege as suas crianças corre risco de vê-las perdidas. E no próximo bloco não perca as comemorações dos 2 anos da STV Notícias. Até já! Uma criança e um jovem desapareceram nas águas da Praia do Inos, aqui na cidade de Pemba. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da RNAP à cidade portuária de Natal. Davis Mango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manuel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. A reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Dois anos de um desafio ambicioso, a internacionalização. Após 12 anos de consolidação da ISTV, o Grupo Soico decide lançar o seu primeiro canal temático, impulsionado pelas dinâmicas do mercado da mídia e com o objetivo de oferecer mais a um segmento apreciador de notícias. É lançada a ISTV Notícias. O canal que oferece-lhe 24 horas de conteúdos noticiosos, debates e coberturas de grandes assuntos, pretende ser uma referência na qualidade de produção. O que acontece quando o nosso som e nossa imagem aparecem no seu receptor? Muito bom dia, boa tarde, bem-vindo. Olá, muito boa noite. Vieram se juntar aqui e arranjaram uma nova forma de protestar. Na sua casa, é bem provável que todos parem para ver.
Mas o que ocorre por trás das câmeras? E a resposta é simples: muito trabalho. O único compromisso de quem produz notícias credíveis é com a informação precisa. Um canal que funciona 24 horas tem necessidade de atualização constante. Aliado a estes princípios, uma melhor provisão de imagem, som, suportados por uma plataforma tecnológica moderna de veiculação, produzem um conteúdo que você recebe onde quer que esteja. Aqui a informação é exibida 24 horas por dia. É aqui onde eles dormem, não tem outro sítio. O vento que está a soprar está a propiciar o alastramento das chamas. É neste estado em que ficou a viatura. Desta vez, a vítima foi o proprietário deste estabelecimento comercial. Este é o autocarro que foi atacado ontem. Tal como as imagens podem documentar, estão aqui, portanto, muitas barracas. Em 2016, não correm não mais do que pequenos fios de água. Uma filosofia que iniciou há 2 anos, precisamente a 17 de março de 2014, quando nascia a STV Notícias. A STV Notícias surge em 2014, como todos sabem, portanto está a celebrar 2 anos nesta altura. Surge no contexto de uma visão do mercado que o Grupo Sólico teve. Decidimos desenvolver um canal cujo foco seria essencialmente a informação. Ou seja, permite que as pessoas a qualquer momento, em qualquer lugar, se possam informar sobre tudo aquilo que está a acontecer sem terem que esperar pela hora tradicional dos noticiários. Não, sim, vai ser bem, né? Sim, vai ter time, né? Por isso existe uma equipa forte que faz acontecer. São 5 horas da manhã. Na sua casa, hora de terminar o sono ou de acordar. Mas aqui, o dia já começou. A agilidade é fundamental. Já está aqui a inserir algumas notícias. Às primeiras horas da manhã já existe acontecimento novo por inserir. Como é que é esse processo, Anselmo? É um processo um pouco complexo porque exige um bocado de atenção, né? Temos que estar atento naquilo que está a ler a apresentadora. Quando comecei a trabalhar aqui, nos primeiros dias parecia uma coisa assim meio difícil, mas... Era tudo analógico antes? Tudo era analógico antes. Agora na STV Notícias, tudo digital atrapalha ou contribui para a qualidade? Não, é bem mais simples. Digital só veio para facilitar a vida de todo mundo. E isso é bom, traz mais qualidade e é isso que se quer, né? Por isso é que temos essa qualidade de som, de imagem. Quando se fala do conceito mídia digital, é exatamente isso. Estamos a assistir à emissão live stream. Como é que este processo funciona, Nelson? O live stream é uma plataforma já disponível para qualquer um que quiser acessar a internet. É só baixar a plataforma e criar uma conta e vai encontrar lá os canais da STV Generalista e STV Notícia disponível. Deste modo, poderá aceder sempre que precisar alguma informação, neste caso os jornais. A STV Notícias encontra-se disponível 24 horas e a STV Generalista são apenas conteúdos informativos. Pois, e quer dizer que em qualquer lugar do mundo, com telefone, tablet, computador, é possível assistir a STV Notícias? Exatamente, porque ele também está disponível numa plataforma Android. Qualquer um que tiver uma plataforma Android pode acessar. Então nós temos que chegar a tempo de organizar, preparar tudo, conferir as peças, se tudo bate, para pontualmente às 6 arrancarmos com a informação. É preciso muita atenção. Sim, sim, sim. Melhor nem atrapalharmos, porque o Aurélio já tem aqui a missão de controlar este balco complicado, não só as máquinas, mas dirigir toda esta equipa que está aqui a apurar aqui e não só no estúdio. Tudo deve acontecer no tempo previsto. É um dos convidados hoje no Telediário e gostávamos de pedir aqui a sua apreciação, Dr. Timbane, muito bom dia, sobre os 2 anos da STV Notícias. Qual é a avaliação que faz deste período de trabalho árduo, transmitindo as notícias de Moçambique para Moçambique e para o mundo?
A avaliação que se faz é extremamente positiva, é francamente positiva. Faltava no nosso panorama nacional um canal desta natureza, um canal com esta qualidade, um canal com estes conteúdos. Olá, muito bom dia, seja bem-vindos ao Telediário. Começamos com o Telediário, a seguir vem a Opinião Pública, que é a primeira edição, que analisa diariamente questões pontuais e de interesse público. Bem-vindos ao programa Opinião Pública. Temos o caso de telespectadores que nos ligam de Portugal, concretamente Lisboa, Angola, concretamente Luanda, e tendo em conta que são países que têm Zap, tem indicação que vamos atender o nosso primeiro telespectador. Esse é o grande desafio. É, de fato, isso que mais, uma das coisas que interessa, ter que fazer a ponte entre convidado e telespectador, moderar debate assim desta natureza. Depois nós seguimos com a Tarde Informativa, que é um programa também de formação, é um programa que também tem análises. Poderíamos usar talvez um meio termo, enquanto que o Telediário é um pouco mais leve, ou com temas mais leves, o Tarde Informativa já leva assuntos um pouco mais sérios. Depois temos também a Opinião Pública, segunda edição, que tem a mesma linha com a da primeira edição. E finalizamos o dia ou a noite com a Noite Informativa. Bem-vindos a mais uma edição do Noite Informativa. O produto que nós vamos colocar no ar, em algum momento, influencia quem está a assistir. Portanto, é preciso recolher a informação corretamente, selecionar aquilo que vai para o ar, escrever corretamente para que passe uma informação correta e não influencie o telespectador de forma negativa. Se não trabalharmos com profissionalismo, com ética, com deontologia profissional, vamos nos expor a nível internacional e vai, de fato, prejudicar aquilo que é a nossa imagem. É preciso ter coragem, é preciso ter uma força de vontade interior de buscar, de sempre perseguir a verdade. Esta gente está a fugir o conflito militar em Moçambique. As pessoas estavam lá todas a chover e a água da chuva ia entrar lá dentro. O que mais até me preocupou foi ver o que eles estavam a comer. E a única refeição que eles têm para hoje é esta abóbora. As crianças sentadas no chão, se pode ver no próprio semidireto que eu fiz ali, dá para perceber a emoção, o quão emocionado eu fiquei. Esta criança sentada no chão e apanhar chuva. Portanto, este é o cenário que estes moçambicanos, são moçambicanos estes? O que quer que aconteça, nada fica de fora. Juro por minha honra. Nas transmissões em direto, nos eventos extraordinários ou nas notícias do dia a dia, estamos sempre sintonizados com a mesma pretensão. Reportar os principais fatos de Moçambique e do mundo, as histórias que marcam. Muitos dos cidadãos aqui de Madrid, desempregados, decidiram abraçar a arte e todos os dias... Nestes 2 anos, a vertente social de informação também fez-se muito presente na STV Notícias. Conseguimos trazer alguns assuntos que de alguma forma são vistos de forma normal, por serem tão rotineiros, com uma outra abordagem, ajudando a aprofundar determinados factos. É esta filosofia que nos permitiu trazer reportagens ligadas ao setor da saúde e os desafios que enfrenta, assim como, por exemplo, o caso de reportagens sobre os transportes, que é uma preocupação urbana, sobretudo aqui na capital moçambicana. A maior frequência destes transportes, vulgo My Love. E repare que essas preocupações que trouxemos não são só as contemporâneas. Foi neste tempo que fomos rebuscar assuntos da nossa história, como é o caso da Operação Produção, lá Maza Norte, em Unango, na província de Niassa, e trazer esses aspectos para uma percepção de um público que, se calhar, não tinha uma dimensão real daquele momento histórico ou desse fenômeno que se chamou de Operação Produção, mas que até hoje tem as suas sequelas. Muitos dos que vieram morreram mesmo neste lugar. Não se queria ver pessoas cuja ocupação não é clara, e são elas que vieram parar aqui. Tem um aspecto importante na nossa internacionalização, que é o fato de nós aproveitarmos sempre que temos uma ocasião de estar fora, de trazer aquela realidade para o nosso país. Bem no centro da cidade capital da Alemanha, Berlim, encontram-se estes caixões. A mensagem é muito clara. Uma máxima levada a sério aqui. Pesquisar para reportar melhor.
Uma responsabilidade que acresce quando o assunto é a economia do país. Para escrever, precisamos ter muita cultura geral. Se nós não estamos sempre em interação com os livros, não estamos sempre em interação com esses sites internacionais, estas revistas econômicas, nós não podemos trazer a informação, não temos aquela facilidade de abordar os assuntos. Então, nós precisamos sempre de ter este contacto, tanto com as fontes, assim como com os manuais. Até vamos às bibliotecas para fazer algumas leituras, para trazer essa informação clara. Então, isto é que nos faz mesmo jornalistas. Nós temos uma base, nós muitas vezes trabalhamos com o plano econômico e social. É lá onde estão praticamente todas as atividades que vão acontecer no nosso país e nós pesquisamos estas informações, vemos o lado social assim como o lado econômico, para podermos ter uma ideia certa daquilo que queremos fazer. Então, todos os dias, todos esses instrumentos que conseguimos ter acesso, nós usamos para transmitir de forma mais clara e mais humana aquilo que fazemos todos os dias. Reuniões diárias planificam e avaliam conteúdos. É um compromisso com informação precisa. Não sendo um debate propriamente dito sobre televisão, houve necessidade de apetrechar mais a nossa redação com quadros capazes de saber colher as histórias de forma mais rápida. Investimos naquilo que é a elaboração de contratos com agências noticiosas para que pudéssemos ter acesso a conteúdos produzidos além fronteiras, mas também com relevância para os nossos telespectadores. Falo da agência Reuters, que fornece-nos conteúdos diversificados. A STV é uma janela do país além fronteiras. É através da STV Notícias que os moçambicanos na diáspora conseguem acompanhar tudo o que está a acontecer na sua terra. E trouxe esta oportunidade para eles, mesmo estando longe, terem contato com a sua terra. Temos o desafio de, nos próximos anos, atualizar as nossas notícias com muito mais rapidez para que o nosso telespectador fique mais satisfeito ao se colocar a par das notícias que marcam a atualidade do nosso país. Sejam todos muito bem-vindos ao especial 2 anos da STV Notícias. O primeiro canal de notícias em Moçambique completa 2 anos. Para comemorar, um debate aberto com momentos marcantes nesta jornada. Então, uma salva de palmas. Aqui nesta plateia nós vimos representantes de vários estratos sociais, desde advogados, economistas, políticos, jornalistas, pessoas da magistratura judicial. E isto não acontece numa outra televisão. Trazendo notícias sobre a realidade do dia a dia, nomeadamente nas regiões norte, centro e sul do país, as dinâmicas de desenvolvimento, o empenho das pessoas, tudo isto vai se refletindo, no meu entender, de melhor forma naquilo que é o desenvolvimento do nosso país. Mas injetar esta veia de análise praticamente dinamizou ou não o mercado e a forma como se vê as notícias no país? Dinamizou grandemente, porque também não basta ao telespectador apenas ter acesso à notícia levada por um jornalista. É importante também tentar perceber as sensibilidades e os pensares diferentes de diversas pessoas na sociedade. Fez evoluir na perspectiva em que os debates estão a acontecer ao ritmo da notícia. E isto faz com que a opinião pública esteja cada vez mais informada e esteja mais consciente daquilo que são os seus deveres e direitos. Muitas vezes nós corremos atrás à procura de soluções de problemas que foi a STV quem nos informou. O que quer dizer que o nosso trabalho de direitos humanos, se não tiver um canal como este, seria um trabalho incipiente. Parece que é a STV que ganhou com as notícias que passou, mas nós também ganhamos porque, de certa forma, passamos uma outra imagem do que é o juiz e do que é a administração da justiça. Isso mostra que Moçambique hoje está aberto ao mundo graças à STV Notícias. Portanto, eu penso que é um desafio que foi abraçado com muita coragem, mas também o sucesso, portanto, é visível a olhos nus. Este é um grupo que sempre se caracterizou por um grande atrevimento de fazer novas coisas. Penso que está na moda falar-se de desafios, continua a ser um desafio muito grande, mas é um desafio no sentido certo. O brinde é o sucesso de uma equipa por frente e por trás das câmeras. São 2 anos de dedicação.
Fazemos um percurso onde você é a nossa principal companhia. São 2 anos de muita velocidade e, sobretudo, 2 anos de muita informação com profundidade. Para além de informação, promovemos debates públicos onde todas as opiniões contam. O bom jornalismo faz-se com pesquisa, cruzamento de fontes e seguindo todos os princípios de ética. Ativamos todos os dias a veia da ética e deontologia profissional. É preciso ter muita força de vontade e, sobretudo, muita coragem para ir atrás das pessoas e trazer as notícias do dia a dia. A STV Notícias quer ser um canal de referência a nível internacional. E nós temos uma equipa que nos pode levar até lá. O esforço desta toda a equipa visa proporcionar o melhor da informação para si. Parabéns, STV Notícias. E o programa de hoje termina por aqui. Obrigada pela companhia. Boa noite, voltamos no próximo programa. Boa noite.